Volta bem aqui, vamos lá. Como eu prometi que ia passar o segundo vídeo do terceiro exercício, vou tentar fazer aqui o mais rápido possível, para não ficar enrolando muito. Então vamos lá. Number one, complete the sentences first in the positive and then the negative, using the verbs below. Então está aqui a tradução que complete as frases, essas frases bem aqui, né? Usando os verbos, tanto na forma positiva e na negativa. E esses são os verbos aqui, que no caso são o verbo book, que significa, no caso, não é livro aqui, significa reservar, porque historicamente, quando transformaram isso aqui no verbo, é porque antes faziam reservas escrevendo num livro, livro de reserva. Então, por isso ficou a expressão como book também como um verbo, que no caso seria reservar, ou fazer uma reserva. Show, que pode ser um show de música, só que nesse caso é um verbo, que é demonstrar ou mostrar. Help, que significa ajuda ou socorro, aqui é o verbo ajudar ou socorrer. Walk, que é o verbo caminhar. Played, desculpa, botei no passado aqui. Play é o verbo, bom, depende, para o português tem três significados. Pode ser tocar instrumento musical, pode ser jogar um jogo, ou então brincar. Dependendo do contexto, você usa o play. Paint é pintar, study, estudar e work, trabalhar. Vocês estão vendo aqui que na primeira frase, yesterday, Sam walked to work, but he didn't walk home. O verbo escolhido foi o verbo walk, por isso que já está aqui riscado, que já foi usado. A forma que vocês têm colocado esses verbos, na forma positiva, é colocando o sufixo ed, por isso que eu já deixei aqui o aviso. Já que esses verbos, os que estão aqui nessa caixa, são todos regulares, então todos eles ficarão com o sufixo ed na forma positiva, tá? Yesterday Sam walked to work, but he didn't walk home. Quer dizer, ontem o Sam caminhou para casa, mas ele não caminhou para casa. Então, a forma positiva põe ed. Quando chega na forma negativa, tem que botar a expressão didn't, que significa não no passado, e o verbo volta para a forma original, que no caso aqui é o verbo walk. Então, didn't walk vai ficar assim, didn't walk, olha aqui outro exemplo, didn't study, didn't paint, etc. É que eu acabei aqui colocando, estava planejando aqui a gravação e acabou saindo aqui, essa forma que eu usei, já está de qualquer forma, isso até facilita vocês. A questão é, o verbo aqui é o verbo study porque está se falando de francês na escola, mas alemão e espanhol. Então, no caso, com certeza o verbo estudar, porque está se falando de escola. Eu estudo francês, né? Aí vai lá. I study French at school. Só que aqui é passado. Então você tem que pegar esse verbo aqui e passar para o passado. Dou uma dica para vocês que eu esqueci de explicar na parte da explicação gramatical. Toda vez que vocês verem um verbo terminado com Y, quando vocês forem passar para o passado, vocês têm que se atentar se antes do Y tem uma vogal ou se tem uma consoante. Quando tem uma vogal antes do Y, você põe apenas o sufixo ed, aí fica plate. Quando você vê que o verbo study, no caso aqui, ele tem uma consoante antes do Y, então se tiver, você elimina o Y e põe IED, e fica studied, que é estudou, tá? Então é assim que é a forma que se faz. Vou botar aqui de novo, não estava. Vamos lá, então fica I studied at school, but I didn't study German and Spanish. Então, eu estudei francês na escola, mas eu não estudei alemão e espanhol, tá? É só para demonstrar como se faz. Então vamos voltar e continuar. Aí vocês vão fazer sozinhos. Number 3. The teacher, me, with the exercise, but she, my friend. O professor, comigo, com o exercício, mas ela, meu amigo. Number 4. Bill, basketball when he was young, but he football. Bill, o basquetebol quando ele era jovem, mas ele, futebol. Number 5. The secretary, a table for lunch, but she, a taxi. A secretária, uma mesa para o almoço, mas ela, um táxi. Number 6. We, the living room, but we, the bedroom. Nós, a sala de estar, mas nós, o quarto.
7. The shop assistant last Saturday but she on Sunday. A lojista no último sábado, mas ela no domingo. 8. I the photos to my sister but I them to my brother. Eu, as fotos para minha irmã, mas eles para o meu irmão. No caso, eles das fotos. E aí terminou. Number 2. É apenas para ordenar as frases, para fazer perguntas, porque cada uma dessas questões tem uma resposta. Baseada na resposta, já dá para ajudar a fazer pergunta. Então, todas elas são perguntas no passado, porque as respostas indicam também que são passado. Yes, he was. Sim, ele era. Ou sim, ele estava. Então, bora ver. Uma dica para vocês que isso a gente já viu no ano passado. Toda vez que vocês forem ordenar uma pergunta, essas palavras para formar uma pergunta, vocês têm que observar se já não tem essa palavra aqui. São palavras que iniciam uma pergunta que geralmente começa com WH. Aqui no caso, where é onde. Então poderia ter sido why, que é por quê. Ou então what, que é o quê. Exceção do how, que é H ou W, que é como. Mas se não tiver, você já vai logo para auxiliar, que no caso aqui é o were. Se fosse did, seria ele, mas no caso aqui é o were. Aqui é o caso, não tem, então já vai logo para o was. Aí a gente escreve essa expressão. Was. E depois disso vem um pronome. Como não tem pronome, tem um nome. Então, was Peter. Last. After match. E aí, interrogação, né? O Peter estava por último depois da partida de futebol, né? Aí, sim, ele estava. So, was Peter lost after match? Yes, he was. Então, apenas coloque numa maneira em que faça sentido. Tá aqui, o number 2 é você, noite, onde, último, estavam. Aí eu estava em casa, I was at home. Number 3, they, eles, concerto de música, tarde, ou pode ser a, né? Estavam ou eram, para. No, they weren't. Number 4, did land there where they plane. Então, did, o auxiliar do passado, land, que no caso aqui é o verbo aterrissar, ou, the, ou, where, onde, they, eles, plane, o avião. E aí, at the airport. Number 5, did, o auxiliar do passado, university, a universidade, your, que é o teu, at seria no, brother, irmão, what, o que, study, no caso é o verbo estudar, né? Então, modern languages, línguas modernas. Number 6, era ou estava, tall, alto, boyfriend, namorado, very, muito, para intensidade, tá? Não é para quantidade. Very, muito, your, que é que é de você, né? É o teu, e first, primeiro. No, not very. Não, não muito. Number 7, didn't, que seria o auxiliar já no negativo no passado, então seria o não para o passado, e aí tem que acompanhar um verbo, que o verbo é wait, que seria esperar. The, ou a, you, você, wait, esperar, why, que é porque, for, é para, ou por, e bus, ônibus. Because it was too cold, porque estava muito frio. 8. Time and work did what arrived Sandra yesterday at. Então, time é hora, work, trabalhar, did, auxiliar no passado, na pergunta, what é o que, arrive, chegar, Sandra, nome da pessoa, yesterday, ontem, e at é no. E aí, ou então às, se tratar de horas. Tá aqui, ó, at 10 o'clock, às 10 horas. Vamos fazer um aqui com um exemplo de novo. Vamos pegar aqui um mais complexo. Aqui, number 5. Essa pergunta bem aqui. Já estão vendo que tem essa palavra. Então, vamos lá. What. E aí você vai selecionar. Sempre assim, elimina logo.
what, depois vem o auxiliar, que é did, e depois vem um pronome. É sempre assim, auxiliar, depois pronome. Aqui o pronome é you, né? Não, desculpe. Não tem pronome. Aqui tem a palavra brother, irmão. Então, poderia ter sido um nome próprio aqui, né? Como foi no exemplo do Peter. Então, brother. Então tá. Só que tá incompleto. Por quê? Porque isso aí, no caso, o que o irmão. O que o seu irmão. Agora sim, faz sentido. O que o seu irmão. Vamos eliminar esse aqui. E o brother também. O que o seu irmão. Aí que vem, como está no passado aqui, é só botar o verbo agora na forma normal, que já está aqui, que é o did. Ah, esqueci de eliminar o did aqui. Então, vou usar o verbo study agora, que é o próximo. Então, é o que o seu irmão estudou, né? What did your brother study? Agora sim, at university seria na universidade. Aqui o question mark, como chama. Vamos lá. University. Tá aqui. Pronto, todas foram usadas. Então, deixa eu só selecionar aqui rapidinho. Então tá. Então, o que o seu irmão estudou na universidade? What did your brother study at university? Modern languages. E assim vai, tá? Vocês vão fazer em casa depois. Agora sim, na forma do Google Formulários que eu postei para vocês, dessas três exercícios, o 12, 3 e 4, nesse caso aqui é diferente. Lá você vai ter duas escolhas para você optar. Você vai apertar uma opção ou outra. Nesse caso aqui é escolher a resposta correta. She wasn't in last night ou yesterday night. Então, o que faz mais sentido aqui é last night. Ela estava... Desculpe, ela não estava na noite passada. Tá? Vamos ver aqui no caso. My son was born 2 years. Ou então, my son was born 2 years ago. Meu filho nasceu 2 anos, ou meu filho nasceu 2 anos atrás. Então é evidente que essa aqui é a forma escolhida. Então lá vocês vão clicar na opção 2 years ago, para indicar que essa é a resposta correta. E aí vocês vão fazer o resto sozinhos. They traveled to the USA. Eles viajaram para os Estados Unidos. Last month, que é o mês passado, ou the last month, é o mês passado. Number 4. Did you phone me last morning ou yesterday morning? Você telefonou para mim no último manhã ou ontem de manhã? Number 5. The plane landed 2 hours ago. 2 hours ou 2 hours ago. O avião aterrissou 2 horas atrás ou 2 atrás horas. 6. Mark arrived in England in last July ou the last July ou last July. O Mark chegou na Inglaterra o último julho ou, no caso de expressão aqui, last July, último julho. Number 7. I stayed with him before 2 weeks or 2 weeks ago. Eu fiquei com ele antes de 2 semanas ou 2 semanas atrás. 8. Isabella booked the tickets yesterday afternoon or last afternoon. A Isabela reservou os tickets ontem de tarde ou última tarde. Então tá, aí já fica com vocês isso daqui, tá? Me despeço aqui, a gente se vê no outro vídeo.